12 perguntas sobre a vida cujas respostas você sempre quis saber. Sabe quando algumas perguntas sem sentido ficam pipocando na cabeça da gente? Aí você fica pensando nelas por um tempão, mas nunca tira um tempinho para pesquisar a resposta certa. Ainda bem que a gente encontrou as respostas para algumas das dúvidas mais populares que todo mundo se pergunta pelo menos uma vez na vida. Bora descobrir a verdade? Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim, você sempre será o primeiro a ver todos os vídeos. Número 12. Todo mundo já ficou tão cansado que acabou cochilando em frente à TV. Mas 5 minutos depois, quando a gente finalmente vai para a cama, nossas pálpebras estão leves como uma pena, e a gente não consegue pegar no sono de jeito nenhum. Tipo eu todas as noites. O motivo por trás disso é mais simples do que você imagina. Quando a gente está distraído com algum programa de TV, a gente está tão relaxado que nosso cérebro para de analisar as coisas. Agora junte a isso o zumbido monótono vindo da TV e você vai ter a perfeita pílula do sono. Porém, quando você está deitado na cama, tem alguns estresses pessoais ou outros pensamentos bobos que vêm à sua mente do nada e que fazem você ficar acordado até às 3 da madruga pesquisando um monte de coisas no Google. Então, se você quiser mesmo dormir um pouco, tente esvaziar a sua cabeça. Eu sei, é fácil falar, quero ver é fazer, mas funciona. Número 11. Nossas células estão constantemente se renovando, certo? Pelo menos é isso que as nossas professoras de biologia nos ensinaram. Então, se isso é verdade, por que as nossas cicatrizes e tatuagens ficam na nossa pele para sempre? Bem, isso é porque algumas células, como as da epiderme, estão sempre se renovando. Mas as cicatrizes e tatuagens estão em uma camada de pele mais profunda chamada derme, que se renova bem mais devagar. Mas ela também se regenera, e é por isso que as cicatrizes se tornam cada vez menos nítidas com o tempo e as tatus desbotam um pouquinho. Tá aí a mágica de renovação de pele. Número 10. Esta é um pouco estranha, mas ainda assim é interessante. Vamos direto ao ponto. Os bebês fazem cocô quando estão no útero? E se eles fazem isso, para onde vão as fezes? Vamos esclarecer isso. Veja só, um feto de 2 meses de idade já produz urina, que é expelida no líquido amniótico. Pois é, todo mundo já nadou na própria urina. Parece nojento e até perigoso, mas isso não faz mal algum ao bebê. Quando se trata do número 2, isso geralmente acontece quando o bebê já nasceu. Mas pode acontecer antes disso, principalmente quando ele passou da hora de nascer. E isso não é muito bom para o bebê, pois pode ferir os pulmõezinhos dele. Ainda bem que isso acontece raramente. Agora vamos mudar para um assunto ainda mais curioso. Número 9. Deve ser mega legal ser um astronauta, não é? Quer dizer, quem não gostaria de voar pelos cosmos dentro de uma espaçonave? Esta é uma profissão tão diferente que a gente sempre tem um monte de perguntas sobre como eles vivem. Por exemplo, qual fuso horário os astronautas usam no espaço sideral? Para simplificar, eles não usam fuso horário, mas sim uma coisa chamada tempo universal coordenado. Ele é basicamente um horário padrão que o mundo todo usa para regular os relógios e o tempo. Antigamente, ele era muito conveniente para os Estados Unidos e para a União Soviética, que continuam a usá-lo até hoje, no caso, a Rússia. Número 8. Você já se perguntou por que os animais podem beber água de qualquer rio ou poça, mas se fizermos o mesmo, podemos ficar seriamente doentes? Pode parecer uma pergunta boba, mas é bem interessante. Isso acontece porque nosso sistema imunológico não é tão forte para aguentar esse tipo de coisa. E mais, quem disse que os animais não ficam doentes depois? O intestino deles geralmente é cheio de parasitas, e isso é resultado de beber tanta água suja. Nunca subestime a importância da água limpa. Número 7. O choro é meio terapêutico, né? Ele nos ajuda a aliviar todas as emoções guardadas dentro de nós há muito tempo. Mas por que a gente chora quando está triste? E como as nossas emoções estão conectadas com os nossos dutos lacrimais? E por que aquela meleca toda começa a sair do nosso nariz quando a gente está derramando lágrimas? Quantas perguntas! Mas não se preocupe, a gente tem as respostas para todas elas. O choro vem dos nossos ancestrais. Este era o jeito deles de pedir ajuda. Mais tarde, eles começaram a aliviar as dores e mágoas internas através das lágrimas, do mesmo jeito que a gente faz hoje.
Um bom choro também serve como exercício de respiração para nos ajudar a lidar com o estresse. Quanto à meleca, ela é um tipo de lágrima. Bem, são lágrimas que saem pelo nariz ao invés dos dutos lacrimais. Número 6. Se você for um amante de fast food que está de dieta, provavelmente se pergunta isso todos os dias. Por que a gente adora tanto comer porcarias? Nem precisa perguntar qual é o mais gostoso, se é um hambúrguer ou um bolo. Para a maioria das pessoas, os dois são gostosos e ponto final. Mas por quê? De novo, isso tem a ver com nossos ancestrais. Eles não tinham muitas opções na hora da refeição. Ou era planta ou era carne. E obviamente, eles sempre optavam pela carne, já que ela dá mais energia. Não existia essa coisa de dieta saudável e balanceada naquela época. É por isso que, mesmo tendo inúmeras opções, este hábito antigo ainda faz parte da gente. Aí só depende de você decidir ceder aos seus instintos ou fazer escolhas conscientes. Número 5. Nosso corpo é mesmo fascinante e cheio de mistério. Tipo, por que a gente consegue facilmente caminhar uns 2 km, mas sentimos um desconforto danado quando ficamos de pé por 10 ou 15 minutos? Bem, para começar, existem umas válvulas nas veias das nossas pernas que se enchem de sangue. Quando caminhamos, esse sangue é expelido graças à atividade muscular. Mas quando ficamos parados, as válvulas continuam a se encher de sangue cada vez mais, até se expandirem, que é de onde vem aquela sensação de desconforto. Então, se você tiver que ficar em pé por muito tempo, tente balançar suas pernas de vez em quando ou flexionar e relaxar os músculos delas. Isso vai lhe ajudar a evitar aquela sensação desconfortável. Número 4. Ok, vamos voltar às perguntas macabras. A gente sabe que existe o câncer de pulmão, câncer de mama e muitos outros tipos de câncer. Mas será que existe câncer de coração? Eu nunca ouvi falar, você já? Pode acreditar. É um tipo legítimo de câncer, mas muito raro. O câncer é basicamente um processo de crescimento anormal de células, que pode se espalhar pelo corpo todo. Mas as células do músculo cardíaco param de crescer bem cedo, e é por isso que você não ouve falar em câncer de coração com tanta frequência. Número 3. Toda linguagem tem seu próprio alfabeto. E quando a gente vai aprender inglês, se depara com um mistério. Por que o W é chamado de duplo U e não duplo V? Isso pareceria mais lógico, não? Acontece que, primeiramente, o V era escrito como U, porque os romanos antigos não tinham as letras W e V em seu sistema de escrita. Então o W era parecido com dois U's, um ao lado do outro. Por isso o nome duplo U. A forma de escrita mudou, mas a pronúncia ficou a mesma. Número 2. Já te perguntaram se você é um robô? Não, eu tô falando da internet. Você já deve entender a lógica por trás dessas complicadas tarefas visuais, como digite combinação de letras abaixo, que é sempre impossível de ser inventada, mesmo por um humano. Mas e aqueles quadradinhos simples dizendo eu não sou um robô? Quer dizer, se um robô tiver inteligência suficiente para navegar pela internet, ele pode muito bem clicar naquela mensagem e continuar acessando os sites, não? Bem, quando você clica naquele quadradinho, o Google recebe milhares de informações, como sua localização, endereço de IP e até dados do movimento do seu cursor, dentre outras coisas. Aí, algoritmos especiais analisam esta informação em menos de um segundo e conseguem dizer se você é um programa ou uma pessoa. Parabéns para os avanços tecnológicos, mas ainda assim, isso é muito sinistro. Número 1. E agora, a pergunta que sempre intrigou a humanidade. Por que é tão difícil despejar água no copo sem deixar ela escorrer pelo jarro e pingar na mesa? Tá, a gente tava brincando quando disse que essa pergunta era séria, mas não deixa de ser uma dúvida interessante. Na verdade, existe uma explicação científica para isso. É uma coisa chamada efeito Coanda. É uma palavra meio estranha, de pronúncia mais estranha ainda, mas é bem mais simples do que você pensa. Isso não é nada mais, nada menos que a tendência de um filete de um fluido permanecer unido a uma superfície curva adjacente. Se o fluxo do líquido for pesado, tudo bem, mas se for leve, a água começa a escorrer pelo jarro e vai parar na mesa. O problema é que a gente costuma servir líquidos em um ritmo caótico, ora com fluxo leve, ora pesado. E a gente deveria fazer o contrário. Basta servir com o mesmo nível de estabilidade e o problema estará resolvido.
Quais dessas respostas você achou mais surpreendente? Conte pra gente nos comentários. E pela primeira vez eu não tenho um parágrafo de conclusão como eu sempre costumo ter. Então eu gostaria de dizer muito obrigado às 4 milhões de pessoas que assistem o Incrível. Vocês são demais. A gente se vê em breve e não se esqueça de juntar-se a nós no lado incrível da vida. Eu sempre faço isso mentalmente quando termino um vídeo.